Ora por mim, gente. Pede para Jesus me usar nessa noite. Pai querido e santo, mais uma vez estamos nós aqui diante da Tua presença, ó Deus amado, para estudarmos Tua palavra. Eu peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite, venha alcançar não somente os que estão aqui, Senhor Deus, mas aqueles que se encontram, ó Deus amado, acompanhando esta live. Santo Deus, aqueles que vão assistir depois, eu peço que o Teu Espírito Santo traga renovo, traga bênção, Senhor Deus, sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus, está nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. O tema de hoje, o que é reavivamento? Para memorizar, muito conhecido, vamos ler juntos? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Vamos lá, gente. Vamos prosseguir no nosso estudo acerca de avivamento e reavivamento. Estamos falando de avivamento e reavivamento. Já, acho, 2 aulas passadas aí, a gente esteve definindo avivamento. Hoje nós vamos falar de reavivamento, tá? Será que é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Não, é coisa bem parecida. É coisa bem parecida, como nós vamos ver, mas nós vamos ver que é uma experiência distinta. Então, gente, vamos lá. Primeiro vamos dar uma definição aqui. O que é reavivamento? Reavivamento espiritual, de acordo com a Bíblia, refere-se a um período de renovação, restauração e despertar espiritual na vida dos cristãos. É uma experiência em que a fé e a paixão pela busca por Deus são reacendidas, levando a uma intensificação do compromisso com Deus, uma maior sensibilidade ao Espírito Santo e uma transformação significativa nas nossas atitudes e ações. É trazer vida onde já houve, ou seja, um retorno à vida e uma renovação da mente, segundo a palavra de Deus. Bom, gente, é muita coisa, né? Numa frase, numa definição só. Vamos lá. Primeiro nós já falamos de avivamento. Nós já definindo avivamento, a gente já falou que avivamento significa encher de vida. Não é isso? Encher de vida. Pegar aquilo que estava morto e encher de vida, né? Então já vai dar para a gente entender essa definição então de reavivamento. Reavivamento, gente, é um processo que passa uma igreja ou um indivíduo que já esteve vivo, está meio morto e é restaurado. Amém, gente? Isso aí é o que a gente pode definir como reavivamento. Porque, olha, do mesmo jeito que a gente pode falar sobre avivamento, despertamento espiritual, que é uma experiência que o povo de Deus pode experimentar, já falamos que ela vem de Deus. Avivamento vem de Deus, não existe fórmula para se produzir avivamento. Avivamento é Deus soberanamente soprando vida, onde for necessário, onde Ele achar necessário, né? Então, do mesmo jeito que a gente fala que avivamento é uma experiência pela qual a igreja pode passar, infelizmente existe também, gente, uma experiência que aí o homem pode produzir, viu? Eu acho que no finalzinho da última aula nós falamos sobre isso. Uma experiência de ir murchando, de morrer espiritualmente, né? A Bíblia não traz alguns exemplos de gente que começou bem, aí ficou mal? Vocês conseguem lembrar de alguém? Saul. Ótimo exemplo que o Isaac deu. Saul. Gente, eu sempre falo a vocês que uma das histórias de chamado de Deus mais bonita é de Saul, eu acho, né? Rapaz saiu de casa para procurar as jumentas do pai. Aí tem um encontro com o profeta que já estava esperando ele. Parece coisa de filme, viu? Vamos atrás do profeta, talvez ele vai nos ajudar a achar as jumentas. Quando chega lá na casa do profeta, que era Samuel, o profeta fala: entra que eu já estava esperando vocês. Traz aquela porção especial que é para esse homem aqui. Aí Saul com seu ajuda, como assim? O que é isso? O que está acontecendo?
E aí, a Bíblia fala que no dia anterior, Deus tinha falado assim para Samuel: amanhã, a essas horas, eu vou mandar um rapaz aqui, você vai ungir ele como rei de Israel. E no outro dia, quem estava chegando lá? Saul, né? E ali ele foi ungido. A Bíblia fala que o Espírito de Deus se apossou dele e ele se tornou um outro homem. Que bonito, né, gente? E começou tão humilde, que a Bíblia fala assim que ele voltou para casa. Ele voltou para casa e não contou nada para o pai, para mais ninguém, sobre ele ter sido ungido rei, né? Continuou na dele. Não chegou lá assim na carteirada: gente, agora o sabiá vai cantar diferente aqui. O que foi? Fui ungido rei, então me respeita, né? Que eu sou. Não, nem tocou no assunto. Foi quando surgiu uma oportunidade. Foi quando surgiu um momento. Bom, antes disso, antes desse momento que eu vou falar para vocês, Samuel faz uma reunião com o povo e eles lançam sorte para descobrir quem ia ser o primeiro rei de Israel. E a sorte cai sobre Saul. Ele já tinha sido ungido em particular, agora ele foi ungido em público. Mais tarde, quando um povo foi atacar o povo de Israel, começando pela cidade de Ramote-Gileade, Jabe-Gileade, ele vai lá, a Bíblia fala que o Espírito de Deus tomou conta dele, ele vai lá e socorre a cidade, né? Que inclusive fala que quando ele foi ungido publicamente, teve um pessoal que olhou para ele e falou: ih, esse tem uma cara de mané, isso aí não vai virar nada não, tem cara de rei não, né? Aí quando eles tiveram a vitória pela liderança de Saul contra aqueles inimigos, teve gente que falou: vamos pegar aquele pessoal que falou aquelas coisas quando ele foi ungido, vamos matá-lo. Aí Saul fala: não vai matar ninguém não. Hoje é dia de alegria, dia de vitória. Começo bonito, né, gente? Nem parece que eu estou falando de um homem, e está escrito o quê sobre ele mais tarde? Um homem que ficou com inveja de Davi. Um homem que a Bíblia fala que um espírito mau se apossou dele. Um espírito mau tomou conta de Saul. E ele tomava cada atitude sem pé nem cabeça. E volto a dizer, alguém que começou tão bem, né? Agora eu pergunto, foi Deus que fez aquilo com ele? Que fez ele ir perdendo o rumo? Não. Eu posso dizer que não tem receita para avivamento ou reavivamento, mas tem receita para cair. Tem receita para morrer. Entenderam? Aí é o seguinte, é só você pegar as histórias dos homens que levaram esses tropeções e que morreram espiritualmente, e você vai ver qual é a receita. No caso de Saul, vocês lembram quando foi que ele começou a rolar ladeira abaixo? Hã? Vocês não lembram? Vocês querem um Red Bull? Oi? Isso. Quando Samuel falou, ó, dentro de 7 dias eu volto. Aí, quando eu voltar, eu vou oferecer o sacrifício. Aí, depois do sacrifício, nós vamos na guerra contra os filisteus. Deu o dia marcado, Samuel não voltou. E, pelo jeito, os soldados começaram a pressionar Saul. Ele falou: quer saber quem vai oferecer o sacrifício? Sou eu mesmo. Foi lá oferecer o sacrifício, se precipitou. Quando ele estava oferecendo o sacrifício, Samuel chegou. E a Bíblia nunca fala por que Samuel se atrasou. Entenderam? Eu não gosto de atraso. Vocês gostam? Não, tem uns que estão. Dos outros eu não gosto não, pastor. Só meu, só quando eu me atraso eu gosto. Agora, a Bíblia nunca fala, tá? A Bíblia não fala, ou melhor, por que Samuel se atrasou. O fato é que ele não chegou se desculpando. Não, gente. Fala que ele disse assim: o que você está fazendo? Isso foi uma loucura. Hoje o Senhor ia te confirmar como rei de Israel para sempre. Ou seja, quando você morresse, seu filho ia reinar. Quando o seu filho morresse, o seu neto ia reinar. Mas você se precipitou e fez uma loucura. Aí, gente, é receita para se declinar espiritualmente. Precipitações, decisões erradas, tá? E muitas vezes decisões que a gente toma debaixo de pressão. Primeiro, toma cuidado com pressão. Pressão em cima de você, pressão pelas circunstâncias, né? Toma cuidado com isso. Nada pode ser feito na nossa vida sem oração, né? Sem estar na presença de Deus. Porque
muitos declínios espirituais começam assim, com a pessoa fazer a coisa do jeito que está na sua cabeça, por mais que pareça espiritual o que ela está fazendo. Porque qual foi a precipitação de Saul? Foi fazer alguma coisa errada? Não. Ir lá, levantar um altar e oferecer um sacrifício a Deus. Oferecer um sacrifício a Deus é uma coisa bonita, né? Não é? Ou ele podia ter feito assim: quer saber, Samuel não veio, não vou oferecer sacrifício nenhum, eu vou para a guerra. Eu não ofereço sacrifício, eu vou para a guerra. Mas não, ele falou: não vou para a guerra sem antes oferecer o sacrifício ao Senhor. Parecia ser uma atitude tão bonitinha, tão maravilhosinha, né? Mas aquilo era uma precipitação, uma decisão errada. Então, gente, tem certas decisões erradas que a gente toma, que às vezes tem toda uma capa de espiritualidade, e que o grande sinal que a pessoa fez o que não devia é que começa a declinar espiritualmente. Por exemplo, gente, o que tem de gente por aí que está declinando espiritualmente, e que só a pessoa que não enxerga assim, que, por exemplo, declinou espiritualmente quando mudou de igreja, saiu da sua igreja, e de uma igreja para outra. Igreja que prega o evangelho, é lógico. Não é você sair numa igreja que prega o evangelho e ir para macumba. Eu estou falando denominações. E de uma para outra, qual o pecado nisso? Claro que não é pecado. Claro que não é pecado. Mas, gente, uma coisa pode ser aparentemente sem pecado nenhum, mas feito sem oração, misericórdia. Aí quando vai ver que tem de gente que... Qual foi o motivo de sair daqui para lá? Ah, é porque eu briguei com a Laís e não aguento. Laís de cara feia pro meu lado. Aí eu fui. Nossa, muito espiritual isso aí. Muito maravilhoso. Não, lá prega o evangelho, placa de igreja não leva ninguém para o céu, né? E coisa assim. Tá. Mas será que o que Deus queria era o quê? Era que trocasse de igreja ou que aprendesse a lidar com a situação? Né? A pessoa vai, se precipita. Às vezes dá uma que está orando, ora, Senhor, o que o Senhor quer? E só falta pelas atitudes aí. Não interessa o que o Senhor quer, interessa o que eu quero. Eu sei que é por aqui que eu vou. Aí tem gente assim. Agora, eu digo que toda pessoa que faz isso se precipitou? Não. A gente tem gente na igreja que veio de outros lugares. E que nem parece que veio. Parece que já nasceu aqui. Que sempre esteve aqui. Porque foi direção de Deus. Não sai por causa de briga com ninguém, nem nada disso. Entenderam, gente? E geralmente essas pessoas são marcadas por nunca abrir a boca para falar mal da igreja que saiu. Entendeu? E às vezes são pessoas que, se a gente fala que, ó, essa pessoa na verdade se batizou, não sei aonde, tal lugar, mas é mesmo, eu nem sabia, eu achava que tinha sido aqui, e tanto que faz parte, né, daqui. Não vou tossir, eu vou beber água, peraí. Tá melhorando. Semana passada estava com a voz do Mickey, domingo a do Zé Colmeia, hoje eu tô com a voz não sei de quê, do Darth Vader, eu acho. Aí, gente, agora, outra coisa, gente, é pessoas que fizeram isso precipitadamente por motivos errados. Entenderam? Aí começa a declinar espiritualmente. Tem gente que declinou por causa disso. Tem gente que declinou espiritualmente por causa de alianças com pessoas. Sabe? Começa uma amizade com uma pessoa, aí quando vai ver, tá esfriando espiritualmente. Tem gente que começa a esfriar espiritualmente por causa de namoro. Tem gente que... Eu já vi gente morrer por causa de casamento. Esse casou com aquele, quando era solteiro era uma bênção, casou, se lascou. Entenderam? Então por isso que a gente tem que caminhar nessa vida com muito cuidado. Estão entendendo, gente? Nada de decisões precipitadas, porque isso leva ao declínio espiritual. Aí a gente percebe o seguinte: depois desse primeiro evento, aquilo foi o começo, tá? Depois disso, a gente só vê Saul tomando uma decisão errada atrás da outra. Só vê ele indo assim, ó, ladeira abaixo. É uma bobagem em cima de outro. Dali a pouco, os frutos dele estar fora do plano de Deus começam a aparecer. Como assim? Ele começa a virar uma pessoa ruim. Ele começa a virar uma pessoa
com sentimentos mesquinhos. O homem que tinha sido cheio do Espírito Santo, dali a pouco estava com o quê? Com um dos sentimentos mais mesquinhos que existe, que é a inveja. O sentimentozinho feio, não é, gente? Inveja. Um homem que tinha sido cheio do Espírito Santo, dali a pouco estava olhando para Davi, todo assim, ó. Grande coisa, matou gigante, gigante. Acho que Golias era bêbado, por isso que matou ele. Aí qualquer um, né? Até eu. Aí começa a ficar com inveja, as mulheres criam um cântico lá, né? Saul matou milhares e Davi milhares de milhares. O que essas mulheres estão cantando aí? Que negócio é esse? Inveja, inveja. Mas aquilo já era fruto. E está se distanciando de Deus. Porque escuta, gente, todo mundo está sujeito a ter inveja. Sim ou não? Principalmente aquele que fala, isso tem uma coisa que eu não tenho inveja, viu? É isso aí que tem mesmo. Porque quem não tem consciência disso. Agora, todo mundo está sujeito a ter inveja. Mas é legal, gente, quando você está na presença de Deus, quando te dá uma crise de inveja, Deus pega no teu pé. Quando você começa assim, não aguenta a Aninha, pelo amor de Deus, uma menina chata. Dá licença, que isso, que aquilo. Aí começa a falar, aí vai orar depois. Não é que ouve vozes, nem nada disso, não. Vai orar, mas começa a surgir um conceito no coração. Inveja. Inveja de quê? Da simpatia, da beleza, da bênção. Aí a pessoa... Oi? Aí, gente, aí a pessoa dali a pouco está assim, sangue de Jesus tem poder, será? Eu estou com inveja da Aninha, meu Deus, misericórdia. Tira isso do meu coração. Aí a pessoa começa a orar, Deus tira mesmo. Agora, irmãos, quem não está na presença de Deus, quem já está se distanciando, ela não chama a inveja da Aninha, a inveja que está sentindo de inveja. Ela fala que é indignação, é que está tudo errado, acho que está muito ibope para essa menina, aquela coisa toda. Está indo lá, minha filha? Vai lá, vai com Deus, minha filha, Deus te abençoe, com Deus. Então, gente, a pessoa começa a dar tudo quanto é nome bonito para um sentimento ruim, mas isso é sinal, gente, que a pessoa está distante de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, meu querido, qualquer bobagemzinha que você sente, Deus pega no teu pé. Quando não é lá na oração, é na mensagem, né? Por exemplo, esse sentimento que eu falei a vocês. O que é inveja mesmo? Inveja eu sempre diferencio de cobiça, que é o seguinte: inveja é você se incomodar com o bem da outra pessoa. Não é que você quer o que ela tem. É você se incomoda com o que ela tem, não é que você quer. Você só não gosta dela ter. Se você desejar o que ela tem, você está com cobiça, né? Você está cobiçando. Se desejar a mulher do próximo, né, é outra coisa, é cobiça mesmo, né? Agora, você se incomodar com o bem da pessoa, se incomodar com o bem, sei lá, a pessoa está feliz com uma coisa e você fica incomodado com aquela felicidade da pessoa, com algo que ela recebeu, com algo que ela tem, embora você não queira para você, você não quer que a pessoa tenha. Aí, muitas vezes Deus vem acender uma luz no coração da gente, fazendo a gente pensar nisso. Espera aí, o que tanto eu me incomodo com Isaac, com a Aninha, com o João, sei lá, o que tanto eu me incomodo? Tanto eu me incomodo. Aí quando a gente está meio desse jeito, pode crer, irmão, vai nessa direção, está com inveja de alguma coisa. Está com inveja. Entenderam? E isso provavelmente é fruto de distanciamento de Deus. Aí, volta. Estamos falando de receita. Eu estou com outra pessoa na cabeça, gente. Um outro personagem da Bíblia que se afastou. Quem? Eita, é isso mesmo. Sansão, Isaac está afiado hoje, né? Exato, Sansão. Meus irmãos, o que fez Sansão se distanciar de Deus? Alguém também com nascimento bonito, não é? A mãe dele era estéril, um anjo aparece para Manoá, né? Que ia ser o pai dele. Ele fala, tua mulher vai dar à luz um filho. Ele vai ser um nazireu. Não vai poder cortar o cabelo, beber bebida forte, tocar em corpo morto, né? E ele vai ser usado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Entenderam? Aí beleza. Aí nasce Sansão, de fato. Nada de cortar cabelo,
né? Nada de cortar cabelo, imagino, não sei quantos anos Sansão viveu. Ele julgou Israel por 20 anos. Nunca cortou o cabelo. Na época do corte lá, será que o cabelo estava por aqui assim? Sei lá, né? Parecendo uma irmã da congregação cristã do Brasil, da Deus é Amor, não sei. Ele não cortava o cabelo. Mas aí é o seguinte, gente. Mas aí a gente percebe o seguinte. A gente percebe Sansão tendo uma fraqueza. Ele cresceu sabendo, Deus te levantou para livrar o povo de Israel dos filisteus. Só que aí ele começa a se apaixonar por mulher de lá. Conheceu uma mulher, falou, quero casar com ela. Aí os pais falam assim, meu filho, não tem mulher em Israel para você querer casar com a mulher dos filisteus? Mas não, ele queria de lá. E não é Dalila ainda não, é uma antes de Dalila, que a Bíblia nem fala o nome dela. Então vejam só, Sansão tinha um negocinho assim de se envolver com quem não devia. Entenderam? Cheio de mulher em Israel, mas só era bonito e atraente dos filisteus. A gente vê literalmente gente assim, né? Tem gente que menina da igreja é tudo sem graça. Mas se vier lá de fora, com cara de sem vergonha, né? Bandidinho, um bandidinho, como diz o advogado Paloma, né? Com cara de bandidinho, a pessoa fala, ai, que fofo. Só gosta de quem não presta. Só gosta de quem não presta. Aliás, agora há pouco lá na leitura a gente falava que tem gente, irmão, que tem um dedo tão podre, que eu contava para elas. Por exemplo, eu não sei se o Marilyn Manson lá, aquele que... Não, Charles Manson, aquele que matou uma turma de gente, fez uma chacina. Se ele não morreu ainda, está bem velhinho. Gente, ele na cadeia, um assassino cruel, e as toneladas de carta que ele recebe de mulher querendo namorar com ele. O maníaco do parque é toneladas de carta de moça querendo namorar com ele. Não, mas o que passa na cabeça de uma moça querer namorar com alguém que já matou um monte de moça, um criminoso, um serial killer? Apresenta um trabalhadorzinho para uma moça dessa. Um trabalhador honesto, né? Limpinho, bonitinho, arrumadinho, de família boa. Ai, muito sem graça. É muito sem graça. Mas mostra um bandido, um criminoso, um safado, um drogado. A pessoa gosta. E tem gente, irmãos, que larga a bênção de Deus, larga tudo para correr atrás dessas coisas. Tá, mas precisa ir a extremos assim? Não. Tá. Ô, missionário Francisco Neto, lá da Bahia, Deus abençoe. Deus abençoe, missionário, em nome de Jesus. Um grande homem de Deus lá da nossa ITEG, lá da Bahia, né, do campo do Bispo Daniel. Um abração, Deus abençoe. Então, gente, presta atenção. Precisa ir a extremos assim? Não, por quê? Vocês acham que todo mundo que está dentro da igreja presta? Vocês acham que todo mundo que está dentro da igreja é gente boa? Não. Não, gente. Gente, tem gente dentro da igreja que não vale um centavo furado. Aí escutem. Aí tem gente que é assim também. Porque é muito importante o seguinte, eu sempre falo, julgo desigual não é só crente com incrédulo. Julgo desigual é gente em temperatura diferente, é gente com conceitos diferentes, com cosmovisão diferente. Entendeu? Isso é julgo desigual. E às vezes está lá uma pessoa com uma bênção, uma graça, uma direção, um chamado de Deus, e outra pessoa que tem uma cabeça completamente diferente. E aí? Aí é o seguinte, a pessoa tem que tomar cuidado, porque senão um vai virar o freio de mão puxado do outro. Quem dirige aí, já andou com o freio de mão puxado sem querer, Cristiano? Mas todo mundo que dirige já, caramba, esse carro não está indo. E está lá, que o carro está pesado, ali a pouco fumaça, cheio de queimado, é o freio de mão que está puxado. Oh, que horror. E tem gente que é o freio de mão do outro.
O freio de mão puxado. Por quê? Irmãos, grande parte das lutas que muitas irmãs e irmãos enfrentam na igreja, não pensa que é por parte de marido incrédulo, esposa incrédulo, mãe incrédula. Não, é mulher crente, marido crente. Ah, não vamos na igreja hoje não, imagina. Não, vou ficar em casa. Família em primeiro lugar. Óbvio, como se a igreja fosse inimigo da família, né? Aí, aquela luta, gente que vem pedir oração, tem hora que dá saudade de quando gente vinha pedir oração pelo marido, mas porque o marido era macumbeiro, incrédulo, endemoniado, né? Hoje em dia a mulher pede oração, eu queria tanto passar vigília, mas meu marido não deixa. Quem é esse marido? Um crente velho de 30 anos de crente. Ah, mas eu queria tanto me envolver mais, pastor, mas minha esposa, pelo amor de Deus. Esposa não ameaça bater não, mas vai, você vai? Você que sabe. Vocês sabem, mulher, quando fala, vocês sabem o que significa, né? Aí não sabe, né? Assim, vai, você que sabe. Aí o cara já faz assim, eita, danou-se, é melhor não ir, viu? Né? Aí é o seguinte, na maioria das vezes, sabe o que acontece? O que está tentando correr, acaba cansando. Porque não é fácil. Eu às vezes falo que é freio de mão, outras vezes eu falo, sabe o que é? Que é um paralelepípedo na mala. Paralelepípedo, aquelas pedronas assim, você colocar dentro da mala, no começo até vai, mas vai cansando, e vai cansando, e a coisa fica feia. É a mesma coisa, quando se fala de jugo desigual, jugo eu já falei que não é a conjugação do verbo julgar, tá? Aí é julgar. Jugo é uma canga, aquilo que vai nas costas do boi, né? Para ele puxar o arado. É o boi junto com outro boi. Mas é bom, 2 bois fortes, 2 bois mais fraquinhos, 2 bois grandes, 2 bois pequenos. Eles têm que estar mais ou menos no mesmo nível, porque senão, põe um boi forte com um boi fraco, o boi forte vai puxando o fraco, e o fraco vai segurando o forte. Aí vai indo, eles vão até meio torto. Aí acaba cansando os dois. O boi forte porque está puxando o fraco, e o fraco porque está sendo arrastado. Gente, como isso tem matado muita gente. Guarda, uma coisa, gente, é quem já veio para Deus casado com seu jugo lá do lado. É outra coisa. Sabe que é um princípio espiritual tão sério que na maioria das vezes isso não atrapalha a pessoa espiritualmente, a pessoa se converte, o marido é incrédulo. Ela paga o preço, ora, busca, e às vezes o marido não gosta que ela se envolva com isso, com aquilo, mas parece que isso dá mais força para ela buscar. Agora, quando a decisão que a pessoa toma depois que conhece a Deus, irmãos, aí é outra coisa. Por quê, irmãos? Porque a própria pessoa se colocou debaixo de um jugo desigual. Aí dá uma canseira. O que tem de gente, irmãos, com bênção, com ministério, com promessa, e que está morto. Está morto. Por quê? Porque se colocou num jugo desigual. Entenderam? Colocou num jugo desigual com pessoas que mais cedo ou mais tarde vai cansar a pessoa. É difícil quando é assim? Não tem jeito de quem é mais forte conseguir fazer o outro se levantar e ser uma bênção também. É possível, porque para Deus tudo é possível, eu só nunca vi. Se um dia eu ver, eu falo para vocês. Mas eu me converti outro dia, vai fazer 40 anos, né? Então, eu vou dizer que não, que Deus não faz. Deus é poderoso para fazer tudo. Agora, dizer que alguém pegou alguém devagar e fez ele voar, se colocou debaixo do jugo junto com alguém devagar no outro ritmo e fez ele caminhar no seu ritmo, pode ser, só nunca vi. Entenderam? Só nunca vi. Então, tá aí, problema de Sansão. Ele se envolvia com quem não devia. Só que é o seguinte, Sansão gostava de flertar com o pecado também. Não era só isso, se envolver com a pessoa errada. Porque olha, inclusive, porque ele não via logo acontecer alguma coisa, ele dava uma pecadinha aqui, ele dava uma pecada, pecado nós vamos ver o que era, e como aparentemente não acontecia nada, ele falava, acho que dá para tocar para frente, dar umas pecadas aí, acho que Deus abriu uma exceção para mim. De que eu estou falando? Por exemplo, uma das restrições dos nazireus era o quê?
não podia tocar em corpo morto. Aí quando estava indo para uma festinha de noivado com a Filisteia, Sansão mata um leão. Aí quando passa ali de novo, no corpo do leão morto, as abelhas fizeram um favo de mel. Ele vai lá, toca no corpo morto para pegar mel. Entenderam? Ele não podia fazer aquilo. Tocar em corpo morto era nem de gente, nem de animal. Perceba que ele já estava ali, gente, fazendo o que não devia. Às vezes a gente só pensa no corte do cabelo dele, né? Não, aquele foi o dia da formatura dele. Foi o diploma que ele recebeu. O corte de cabelo, sabe? Aquela formação final. Parabéns, Sansão. Mas ele já vinha fazendo coisa errada, irmão. Ele vinha quebrando seus votos. Ele vivia caminhando na beira do abismo. E o que faz muita gente morrer, gente, também é ficar caminhando na beira do abismo. Ficar flertando com o pecado. Ficar fazendo coisa errada assim. E às vezes tomando aquela atitude assim: estará Deus em nosso meio? Do que nós estamos falando? Está escrito que o povo de Israel tentou a Deus com esse tipo de palavra: estará Deus no nosso meio? Deus não fez nada. Deus não fez nada. É aquela coisinha mais ou menos assim, esse negócio. Sansão tocou no corpo morto. E depois ele ficou forte de novo. Ele continuou forte. Não foi pai, pum. Queda, gente, é um processo. Julinha está viajando. Queda é um processo. Vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Seria o seguinte: pai, você faz uma besteira aqui, né? Aí, uma coisa que você sabe que é errada, só que dali a pouco você chega na igreja, parece que Deus não falou nada sobre isso na mensagem, parece que você não se sentiu tão mal quanto aquilo, e aliás, é perigoso você achar que Deus até te usou mais. Digamos que seja a Stephanie, ela toca. Aí naquele dia, deu uma picadinha, não sei o que, fumou uma maconha. Aí, ela deu uma pecada, aí ela, ai meu Deus do céu. Aí à noite vem no culto e fica, quer ver? Que a mensagem vai vir e não fala nada sobre isso. Aí dali a pouco, Stephanie, vem aqui tocar. Ninguém sabe o que ela fez. Ela vai tocar e naquele dia toca que, meu Deus do céu, maravilhosamente bem. Misericórdia, Jesus. Quer saber? Acho que Deus nem liga. Eu acho que eu que tinha uma mente meio bitolada. Aí o diabo começa a soprar umas teorias na cabeça da pessoa. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então acho que Deus não está ligando para isso. Aí faz aquilo. Aí dali a pouco, gente, é perigoso a Stephanie apagar o cigarro da maconha antes de entrar na igreja. Opa, né? Tem que respeitar a casa do Senhor. Está morrendo. E não importa o que você sinta quando está tocando. Porque olha, gente, escuta o mistério aqui, ó. Olha o Joninha assistindo a gente. Joninha. Ô Jonas, não está nem você nem a Lala. Não é a mesma coisa sem vocês. Ó o mistério aqui. Escuta. Eu já vi gente, irmãos, que de fato peca. Depois vai fazer alguma coisa na igreja. Ele sente uma espécie de euforia que dá a impressão que depois de pecar, a pessoa está mais abençoada. E escuta, essa euforia produzida pela carne é uma ilusão para a pessoa continuar no pecado. Porque minha Bíblia fala da tristeza segundo Deus. Quando você faz uma coisa errada, você está na presença de Deus, você fica arrasado, você quer se consertar. Mas tem gente que consegue pecar e depois sentir uma euforia, ela pensa que essa euforia é uma bênção e continua lá. E é por isso que às vezes, gente, a gente ouve aquelas histórias absurdas de pessoas que mantêm o pecado por anos e está lá exercendo alguma função, fazendo alguma coisa. Como é que consegue? Não é só que consegue, irmãos. A pessoa faz e se sente bem fazendo e assim, a cabeça da pessoa vira de tal maneira que ela não vê que está morrendo. Olha a Sansão, gente. Acabou de tocar em corpo morto. Dali a pouco, estava lá na festa. Deu um enigma, ele perdeu a charada. Aí ele saiu para lutar. Matou dezenas e dezenas de filisteus com as mãos vazias. E pegou as vestes dele e levou lá como presente.
A força veio sobre ele. A força veio. E uma vez que ele entrou em Gaza, passou uma noite com uma prostituta. Aí quando amanheceu o dia, as portas da cidade estavam fechadas, que queriam prender ele. Ele deve ter dado uma estralada no pescoço, aí pegou o portão, fez assim, bum. Arrancou o portão e levou no ombro. O portão devia ser da largura dessa igreja, da altura dessa igreja. Colocou um portão no ombro, aí chegou na colina lá em frente, deixou o portão e foi embora. A força estava ali com ele. Entenderam? Agora, gente, bom, aí era outro caso? Sim, era outro caso. Outro caso, como assim? Está escrito que ali sim era o poder de Deus que vinha sobre ele. O cara pecava aqui, o poder de Deus vinha. Não era essa euforia que eu estava falando com vocês. Ali era o poder de Deus mesmo. Acontece de certas pessoas, escuta, mistério 2, a missão. Acontece de algumas pessoas, Deus sabe o porquê, porque Ele é soberano. Por um lado está lá fazendo coisa errada, mas por outro está lá, que certas manifestações acontecem na vida dele. Porque ele está pregando a palavra e Deus está honrando a palavra. Não está honrando ele. E por causa disso a pessoa acha que nunca chegará o dia de prestação de contas. Mas chega. Entenderam? Manifestações, irmãos, sobrenaturais, não são prova de que Deus está aprovando a gente. Deus estar aprovando a gente, irmãos, a prova disso é as manifestações do fruto do Espírito Santo na vida da gente através de uma vida correta. Manifestações sobrenaturais não são sinais de que Deus está nos aprovando. O sinal de que Deus está nos aprovando é caráter transformado através do fruto do Espírito na nossa vida. Porque muita gente vai morrendo por causa disso. Histórias absurdas que a gente ouve, gente. Absurdas que eu falo. É que é o seguinte, eu acho que se tem na Bíblia e tem na vida real, quanto mais cedo as pessoas puserem os pezinhos no chão, é melhor. De alguém lá, parece ser muito usado, muito usado, muito usado. Quando vai ver, um dia é filmado, fotografado, saindo do motel com uma prostituta, usando droga. Eu não estou falando de história que eu ouvi falar em outro continente, não. Estou falando de coisas que eu já vi acontecer. Mas peraí, não, mas foi uma fraqueza, um momentinho. Não. Quando você vai conversar com a pessoa e ver aquilo ali, gente, a pessoa vivia daquele jeito há muito tempo. Estava morrendo e não percebia. Entenderam? É o pior tipo de morte, gente. É aquela que a pessoa está morrendo e não percebe. Era Sansão. Ele estava morrendo e não percebia que estava morrendo. Por quê? Porque não aconteceu uma coisa de uma hora para outra, assim. Ele lá tocar no corpo morto e Deus usar um profeta, falar alguma coisa com ele. Ele, ai meu Deus do céu, eu toquei no corpo morto, me perdoa. Eu não devia ter feito isso, eu sou um nazireu, coisa assim. Por que não aconteceu isso, meus irmãos? Talvez ele achou que estava tudo bem. Então a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, você tem uma Bíblia. Quando ela fala que uma coisa é errada, não importa o que você está sentindo. Eu fiz aquilo, mas acho que foi errado. Não senti que estava errado, é o seu sentido que está errado. E outra, você tem um Espírito Santo que mora dentro de você. Fica atento à voz do Espírito Santo, porque se você for calando a voz do Espírito Santo dentro de você, você vai ter cada vez mais facilidade para fazer coisa errada. E outra coisa horrível, gente, é isso. Morte aos poucos, aos poucos, aos poucos. Você vai morrendo devagarzinho. Porque, gente, é a velha história da rã na chaleira, né, gente? Já falaram que isso é mentira, negócio de colocar uma rã na chaleira com água fria, aí esquentando devagarzinho, ela fica lá dentro da chaleira, assim, dentro da água, e ela morre cozinhada sem sair de lá, porque vai bem devagarzinho, devagarzinho. Não sei se é verdade isso, porque já disseram que rã não, se a água começar a esquentar muito, ela dá um pulo para fora. Mas que negócio é esse? Né? Mas isso aí já virou título até de livros. Então, se não for verdade, é uma parábola. Coloca a rã lá na água e vai esquentando a água bem devagarzinho. A água vai ficando bem quentinha, ela se acostuma com a temperatura da água, vai esquentando mais, quando vai ver ela morre cozinhada. E o diabo faz isso com muita gente. Entenderam? Às vezes quem está de fora e é espiritual, consegue enxergar que aquela pessoa está morrendo.
mas às vezes ela não. E eu digo a vocês, o períodozinho para baixar uma arrogância na pessoa, aquele senso de justiça própria, é quando ela está morrendo. Quando a morte está tomando conta dela. Ai, irmão, a pessoa vira chata, a pessoa vira julgadora, a pessoa se acha melhor do que todo mundo, a pessoa sabe apontar para todo lado e ver defeito para todo lado, né? Está morrendo. A pessoa assim está morrendo. Então, gente, 2 exemplos nós citamos. 2 exemplos. De gente que começou bem e ficou mal. Tá? E infelizmente, bom, pelo menos Saul não teve volta. Ele foi indo de mal a pior, de pior para pior e de pior para pior ainda. Um homem que começou sendo cheio do Espírito Santo, a última noite da vida dele ele passou como? Vocês sabem. Não, a última noite da vida dele, de Saul, ele passou como? Consultando uma feiticeira. Ah, irmãos, é cair demais, né, gente? Um homem cheio do Espírito Santo, na última noite de vida dele, o que ele faz? Oh, procura aí uma feiticeira que eu quero consultar ela. Um homem que consultava Deus, agora estava consultando feiticeira. Sansão, irmãos, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho. Eu acho que dá para a gente falar sobre reavivamento em Sansão. Sabe por quê? Sansão caiu, foi feio. Ele não cumpriu os propósitos de Deus para a vida dele. Mas eu acho interessante assim, que ele foi preso, colocaram ele para rodar um moinho, era trabalho para animal, mas demonstrando ali assim, sabe o que, irmãos? Ali tem uma aplicação espiritual, aquele negócio de ficar rodando um moinho. Serviço monótono. Irmãos, e não tem gente que sente mais o peso da monotonia da vida com Deus assim, tudo perdeu o sentido de ficar chato, do que quem sai fora dos propósitos, dos planos de Deus. Entenderam? O milho. Puxa vida. Aí, gente, não tem vida mais chata. Vocês sabem. Por exemplo, por que vocês estão aqui uma noite de quarta-feira? Alguém obrigou vocês? Não. Vocês gostam de estar aqui? É? Domingo, vocês acham que eu vou mandar a polícia na casa de alguém se você faltar na igreja? Dá vontade. Escutem, é gostoso vir na igreja? É gostoso vir na igreja? É gostoso. Mas, gente, tem gente, irmão, que a pior hora do dia é quando ele está na igreja. Dá um tédio nele. Ai, vamos lá. Tomara que hoje o pastor não esteja muito falante, não esteja igual a mulher do Yakut, falando demais. Ai, meu Deus. Aí que a gente vê que está um peso para a pessoa vir aqui. Porque vira assim uma coisa, um tédio, uma coisa sem sentido. Bíblia não tem sentido, cânticos não tem sentido, pregação não tem sentido. A pessoa está ali rodando um moinho. Só que aí, irmãos, está escrito sobre Sansão assim. As maravilhas estão ali nos detalhes, está escrito assim. Mas o cabelo dele voltou a crescer. O que vocês acham que isso quer dizer? O cabelo dele voltou a crescer. Esse pequeno detalhe, sabe o que está dizendo? Bom, primeiro, que na própria lei acerca dos nazireus, tinha o seguinte, que se um nazireu quebrasse o seu voto, ele podia recomeçar. Né? Ele tinha que raspar todo o seu cabelo, todo o pelo do corpo, tudo, até a sobrancelha, tudo. Colocar como oferta ao Senhor e começar tudo de novo. Entenderam? E Sansão era um nazireu que tinha caído, mas quando fala assim, mas seu cabelo voltou a crescer, quer dizer o quê, irmão? Um nazireu podia se reconsagrar. A gente estava falando até agora. O homem pode se matar a sua vida espiritual. Então, vida espiritual a gente tem que tomar cuidado. O homem pode acabar com a sua vida espiritual. Eu falo algumas coisas até o seguinte, toma cuidado, não perca o pique na sua vida, não fique cedendo coisas, se cede uma coisinha pequena, dali a pouco vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Não ceda. Para o alto e avante, como diria o Superman. Como diz o Buzz Lightyear, ao infinito e além, em nome de Jesus. Vou vir menos um pouquinho para cuidar de mim mesmo. Não ceda.
Ah, Vigão, hoje hoje eu estou tão carente. Vamos junto para a igreja que essa carência passa. Não morra e não deixe ninguém te matar. Aí, ó, mas está escrito ali, o cabelo dele voltou a crescer. Imagina, gente, o tanto que Sansão ficou pensando na vida ali. O tanto que ele ficou ali no cantinho do pensamento. Ainda bem, gente, que foi cortado o cabelo dele e não mataram ele logo, né? Ele continuou vivo. Arrancaram os olhos dele, mas ele continuou vivo, né? Até aquele arrancar dos olhos, gente, representa o quê? A pessoa morrer espiritualmente é perder a visão espiritual, né? É deixar de enxergar as coisas de Deus como elas são de fato. Mas imagina o tanto, irmãos, o tanto que Sansão pensou na vida, pensou na sua situação ali naquele cárcere. E aí, irmãos, eu acho interessante que um dia pegaram Sansão para colocar ele para divertir o pessoal lá no templo de Dagon. E ali tinha milhares de filisteus, né? É interessante isso, não é à toa que ele está na galeria dos heróis da fé. Porque apesar de ter sido esse homem desse jeito, gente, olha a fé aqui. Ele pediu, ó, pediu pro rapaz assim, ó, me coloca no meio das colunas que sustenta o prédio todo. Para que será? Ele já sabia, ele ia orar, mas antes de orar ele já sabia que Deus ia responder ele. Pôs a mão em uma das colunas, na outra. Aí ele ora e pede o quê? Senhor, devolve a minha força pelo menos essa vez, a fim de que eu me vingue dos inimigos do Senhor. Acabou de falar, irmãos, se abraçou com aquelas colunas, derrubou o prédio e, gente, aos 45 do segundo tempo, não é que ele cumpriu a visão celestial? Ele foi levantado para o quê? Para vencer os filisteus. Ali, irmãos, ele matou milhares de inimigos. Aí está escrito assim, mais foram os inimigos que ele matou na morte dele do que durante a sua vida. No instante final, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Ali, gente, é um exemplo de reavivamento, de restauração. Claro que não era o melhor assim. Ele morreu cego e no meio daquilo tudo. Entenderam? Ele foi meio um homem bomba ali no meio, né? Bum, foi junto com todo mundo. Mas, gente, está escrito isso, que aquilo para o que o anjo falou que ele seria levantado, ele foi. Aí quando eu leio, gente, o texto de Sansão, eu falo assim, Deus é muito misericordioso, né? Um homem que tinha jogado a bênção fora, ainda mais por causa de quê? Uma Dalila, burrice. A Dalila lá assim, ó, Sansão, conta pra mim, qual é o segredo da sua força? Ao invés dele olhar e falar, sai fora, ô. Pra que você quer saber? Ai, prova que você me ama. Mas não é prova, esse negócio é prova. Aí, ele começa a brincar. Ó, se eu amarrar com 7 cordas novas, eu perco a força. Aí ele vai dormir. Quando ele acorda, ele está preso com 7 cordas novas. Pum! Quebrou as cordas. Não era para ter acordado? O que você está tramando, Dalila? Que eu dormi, você me prendeu. Ah, eu só queria ver se era verdade, se você me ama mesmo. E mentiu para mim. Disse que era isso, mas não era. O jumento não continuou. Ai não, tá vendo minhas tranças? Fala de 7 tranças. Se pegar ela e amarrar numa haste de tear, que era uma peça de fazer tecidos, eu fico fraco. Sansão dorme, quando acorda, o cabelo dele está preso numa peça. Ele, que é isso? Arranca. Pá, não era. Tá vendo, você não me ama. Tá chorando. Você não me ama. Oh, gente, não era hora desse jumento ter caído fora. Não é possível. Então, faz assim que ele perdeu a benção. Mas mesmo um homem desse, um jumento desse. Um jumento, o que tinha de força tinha de burrice. Pois é, era muito amor para dar, né? Um homem desse, mano, que é o meu ver, e da maioria das pessoas, um desse tinha que sofrer mesmo, cara burro. Não, Deus é misericordioso e restaurou ele. Não é o nosso não, né? Não, o meu nem tem isso. Aí, gente, e Deus restaurou ele. Mais uma vez eu falo, gente, reavivamento.
Pegar alguém que estava vivo, pum, rolou escada abaixo, e Deus levantar ele e fazer a glória da segunda casa ser maior que da primeira. É isso. Reavivamento é isso. Entenderam, gente? A Bíblia mostra pessoas assim. A vida mostra pessoas assim, tá? Tem gente que a gente nem imagina o quão abençoado é hoje, e que eles já estiveram distantes dos caminhos de Deus, já estiveram mortos espiritualmente. E mais, tem outra coisa, gente. Às vezes a gente não percebe gente que é uma bênção hoje, e que teve os seus momentos assim de tanta frieza espiritual. Alguns eu acompanhei. Gente respeitada pelos outros, gente abençoado, gente que os outros pede oração, pede ministração, e que acompanhei em momentos de quê? De frieza espiritual. E que hoje é uma bênção novamente? Sim, porque a Bíblia fala que existe reavivamento. Reavivamento. Reavivamento vem de quem? De Deus. O mesmo que eu falo sobre avivamento, eu falo sobre reavivamento. Vem de Deus. Eu não posso produzi-lo? Não, mas eu posso pedir a Deus. Oi? Pode. Pode. Quem está em casa não ouviu, mas a Safira perguntou se pode acontecer mais de uma vez. Sim, pode. Tá? Da pessoa, às vezes mais de uma vez, enfrentar fraqueza espiritual, frieza espiritual. Sim, pode acontecer. Mas aí o que a gente tem que fazer? Não existe fórmula, a gente tem que fazer a nossa parte. Primeiro, reconhecer que está mal. Uma coisa é alguém que está frio, outra coisa é um apóstata. Um apóstata é aquele que se levanta contra a fé que ele mesmo defendeu. Que ele acha que o certo é ser frio mesmo assim. Não, esse negócio aqui, viver igreja, enfiar igreja, viver esse negócio de oração, vigília. Nada, hoje eu cresci, eu percebi que não é assim não. A gente tem que aquilo ali era fanatismo mesmo. Não, isso aí é um apóstata. Agora o outro não. A pessoa fria espiritualmente é aquela que fala, tô mal. Pede oração para os outros, ora por mim. Muitas vezes diante de Deus fala, Senhor, me ajuda, porque eu não estou bem. Me levanta espiritualmente. E Deus faz isso. Ó, um exemplo, é exemplo assim só como figura. Está escrito assim, ó. Isaac não foi de cavar poço, não. Mas um trabalho que Isaac tinha era de desentulhar os poços que os filisteus tinham entulhado. Eram os poços do seu pai. Ele desentulhava os poços. E olha, irmãos, eu não posso produzir reavivamento, mas eu posso preparar o caminho para ele. Desentulhe a vida. Os filisteus foram entulhando sua vida com coisa, com ressentimento, com atividades. Às vezes a gente se envolve com excesso de atividades, né? Com coisas na vida da gente que vai sufocando as coisas de Deus na nossa vida. O que tem entulhado o meu poço? Eu tenho que fazer igual Isaac. Deixa eu desentulhar esse poço aqui para eu ser reavivado. Isso pode acontecer com uma pessoa individualmente. Isso pode acontecer com a igreja. Ontem quarta-feira passada, uma parte do que nós ministramos foi sobre a igreja que já foi tão abençoada, e que hoje em dia perdeu o rumo. Tem igreja que, eu falei semana passada, que o pessoal que faz pesquisa, tipo Ibope e outras coisas, mas tem até a projeção de quando elas vão deixar de existir, que só vai caindo. E é o que, irmão? Se envolveu com muita coisa que não devia, né, gente? Com uma igreja pode acontecer isso? Pode acontecer, mas vamos tirar os entulhos, vamos tirar o sofá velho, vamos tirar o pneu velho que a gente jogou, vamos tirar essas coisas assim. O que eu fui entulhando minha vida? Que antes a fonte era tão pura e eu deixei ela entulhada. À medida que eu vou tirando, o que acontece? Isso é graça de Deus. Deus dá graça para desentulhar a nossa vida. Eu estou preparando o caminho, porque Deus vai me restaurar, me renovar. Às vezes a gente canta, quero voltar ao início do tudo, encontrar-me contigo, Senhor, né? Quero voltar ao primeiro amor. Pode acontecer de eu voltar ao primeiro amor? Claro que pode, irmão. Eu falo que a gente pode, irmão, não só experimentar o primeiro amor. A gente pode experimentar uma experiência, gente, que nunca teve na nossa vida. Pode ser melhor do que já foi antes, em alguma época na vida da gente. Basta a gente ser humilde, né? Fazer igual o filho pródigo.
voltar cheirando a porco mesmo, né? Voltar de cabecinha baixa, mas voltar para quero cantinho só, mais um cantinho. Restauração, isso é renovação. Pai, muito obrigado por esta palavra de hoje. Eu te agradeço, Senhor. Os que estiveram acompanhando a primeira parte do estudo foi quem o Senhor preparou para isso. Eu te agradeço pelos que voltaram, porque o Senhor tem algo a dizer a eles através desta palavra. Santo Deus e Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que a cada dia nós possamos, ó Deus, acreditar na misericórdia do Senhor. Só o Senhor sabe quanta gente que já foi uma bênção, não é mais. Quanta gente que está frio espiritualmente. Quanta gente que já experimentou tua presença, já teve expectativa e perspectiva quanto às coisas do Senhor e que hoje não sonham mais com nada espiritual, não valorizam mais nada do que é espiritual. As pessoas que diante desta palavra, Senhor Deus, estão percebendo que estão assim e que desejam de todo o coração acordar, ser renovados, ser cheios do Espírito Santo, ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu sei que o Senhor pode. Faz isso na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus.